Olá,
Seja muito bem-vindo a mais um Movimento Igreja. É um privilégio para nós podermos estar juntos nessa noite na presença do nosso Deus. O desejo do nosso coração é que o Espírito Santo assuma o controle da sua mente, do seu coração, para que possamos nos derramar por completo na presença dEle. Desde agora, nesse momento inicial, já vamos para o nosso louvor e que você possa de fato receber de forma intencional a presença do Espírito Santo para preparar o cenário de tudo que Ele deseja fazer na sua vida. Deus abençoe. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. Declare: a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, diga, e fazer teu nome e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Declare: o véu, e o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Declare: estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Como entender? Foi incrível como Ele me libertou, transformou meu coração, encontrou-me, livrou-me, abriu o mar pra eu passar. Oh, Yahvé, Deus é quem luta por mim e a vitória conquistou. Aleluia, aleluia. Ele fez o mar se abrir, pelas águas me guiou. Aleluia, aleluia. Sua nuvem é um sinal que estás comigo. Seu fogo
na escuridão me guia. Encontrou-me, livrou-me, abriu o mar pra eu passar. Oh, Yahvé, Deus é quem luta por mim e a vitória conquistou. Aleluia, aleluia. Ele fez o mar se abrir, pelas águas me guiou. Aleluia, aleluia. Ele entrou no meu Egito, tomou-me pela mão, na terra prometida eu posso habitar. Jamais vou me esquecer, pra sempre eu vou cantar que a morte foi vencida no poder do seu amor. Deus é quem luta por mim e a vitória conquistou. Aleluia. Ele fez o mar se abrir, pelas águas me guiou. Aleluia, aleluia. Deus é quem luta por mim e a vitória conquistou. Aleluia, aleluia. Ele fez o mar se abrir, pelas águas me guiou. Aleluia, aleluia. Olá, meus irmãos, louvor precioso, acabamos de compartilhar juntos. Agora nós vamos para o nosso momento de entrega dos dízimos e das ofertas. Quero compartilhar com você uma porção da palavra que Deus colocou no meu coração para esse momento. Está lá no Salmo 50, o Salmo de Asaf. Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 9. Não preciso, contudo, dos novilhos dos seus estábulos, nem dos bodes de seus currais, pois são meus todos os animais dos bosques. Eu sou o dono do gado nos milhares de colinas, conheço cada pássaro dos montes, e todos os animais dos campos me pertencem. Se eu tivesse fome, não lhes diria? Pois meu é o mundo inteiro e tudo que nele há. Acaso como a carne de touros e bebo sangue de bodes? Ofereçam a Deus o seu sacrifício de gratidão e cumpram os votos que fizerem ao Altíssimo. Esse texto fala de uma exortação em nome de Deus a respeito do processo de entrega. E é muito legal quando percebemos o posicionamento de Deus através da sua palavra, que o Senhor ele não tem interesse nas coisas materiais, e sim no nosso processo de adoração e entrega a Ele. Lemos ao longo da palavra em diversos momentos que o interesse do Senhor são as primícias, aquilo que nós temos de melhor. E isso diz respeito a toda a nossa vida, toda a nossa história e tudo que carrega o nosso nome. O Senhor está interessado de fato no nosso processo de entrega, no nosso coração e como nós percebemos a nossa adoração a Ele. Portanto, nesse momento eu quero te convidar a entregar o seu dízimo e a sua oferta, munido do entendimento de que o Senhor está preocupado com a forma como o seu coração se inclina a Ele nesse processo de entrega. Nunca teve a ver sobre as questões financeiras, e sim sobre a nossa adoração a Ele, em todas as áreas da nossa vida, sejam físicas, emocionais ou espirituais. Portanto, a entrega do nosso dízimo é também um ato de adoração ao Senhor. Eu quero convidar você, com alegria, a entregar o seu dízimo e a ofertar. Temos inúmeros desafios nesse tempo. Você deseja fazer a sua doação para assistência social, você vai colocar 01 no final. Se você deseja doar para missões, 02 no final. E se você deseja contribuir especificamente com a missão de aquisição das cadeiras para nova unidade, você vai fazer o seu Pix
com a chave que está aí e você vai poder fazer a sua doação direta para a aquisição dessas poltronas. Deus abençoe. Meus irmãos, nós vamos agora para o nosso momento devocional. Sempre uma alegria estarmos juntos e compartilharmos a palavra do Senhor. E o texto específico para nós nessa noite está lá no livro de Jeremias, capítulo 1, os versículos 4 a 8. Você pode me acompanhar na leitura aí na sua Bíblia ou também através aqui do nosso visor. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, disse-me: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Essa porção bíblica revela um momento de intimidade e um momento muito específico da caminhada de Jeremias com o Senhor. Jeremias estava sendo comissionado por Deus aqui neste momento a uma missão muito importante num tempo em que o povo de Deus estava passando por dificuldades, corrompido, vivenciando um monte de experiências ruins em meio às suas mazelas existenciais. O Senhor estava falando com Jeremias sobre a sua missão com ele diante do povo escolhido. E nós percebemos claramente nessa problemática bíblica Deus dando um direcionamento a um jovem sobre uma missão específica, com certeza árdua e difícil para aquele tempo, ainda mais para um jovem. E nós percebemos também com muita clareza e leveza Jeremias abrindo o coração e falando para Deus sobre as suas dificuldades, sobre os seus medos. E é exatamente nesse momento que Deus entra fazendo toda a diferença nesse diálogo e diz a Jeremias, Jeremias não deveria se preocupar com as dificuldades e focar naquilo que Deus estava o direcionando a fazer. Vamos falar um pouco nessa noite sobre esse texto com o tema Separados por Deus. Esse é o tema da nossa palavra nessa noite. É maravilhoso quando percebemos que estamos debaixo da proteção e da autoridade desse Deus maravilhoso, desse Deus poderoso, desse Deus zeloso, que tem nos dado o privilégio nesse tempo de caminharmos, e não foi diferente com Jeremias no momento em que tudo isso aconteceu. O Senhor estava comissionando Jeremias para uma missão importantíssima, porém difícil na percepção de Jeremias, e é exatamente o que continua acontecendo comigo e com você nos dias atuais. O Senhor insiste em conduzir a nossa vida e a nossa história, graças a Deus que Ele insiste em nos usar, Ele insiste em usar a nossa vida para empaquetar esse tempo da história. Como é precioso fazermos parte disso tudo com Deus e para Deus. Eu não sei quais são os desafios do Senhor para a sua vida nesse tempo, mas nessa noite nós vamos falar de forma rápida e objetiva sobre 3 pontos importantes observados nesse diálogo entre Jeremias e o Senhor. Primeiro ponto, separados por Deus.
Nós não somos uma probabilidade. Por que eu estou dizendo isso para você? Não sei o nível de percebimento, de percepção da sua pessoa em relação aos planos de Deus nesse tempo. E talvez em algum momento da sua caminhada você tenha vivenciado dificuldades, assim como Jeremias. Nós podemos perceber nos primeiros versículos que o Senhor fala para Jeremias sobre quem era Jeremias para ele. O Senhor fala com Jeremias sobre esse relacionamento que os dois já tinham antes daquele diálogo ser vivenciado entre os dois. Isso prova que o Senhor não só já conhecia Jeremias, como o Senhor já tinha planos traçados para Jeremias. E naquele momento o Senhor estava trazendo à existência exatamente esse ponto da história onde Jeremias era inserido. E não diferente de tudo isso que aconteceu ali com Jeremias, exatamente hoje, aqui nesse lugar, o Senhor está falando para mim e para você. Ele já nos conhecia muito antes do mundo ser mundo. Antes de tudo isso acontecer, o Senhor mostra em Jeremias e confirma para mim e para você que já existia um relacionamento íntimo e profundo entre Ele e a sua criação, eu e você. Aquilo que nós estamos vivenciando hoje está totalmente alinhado com o planejamento de Deus. E eu quero dizer uma coisa, assim como ele afirma para Jeremias que antes de Jeremias ser formado no ventre de sua mãe, de Jeremias vir a esse mundo, ele já o conhecia, eu quero dizer isso a você, meu irmão e minha irmã. O Senhor sonhou com a sua existência, o Senhor planejou o seu nascimento, o Senhor manteve você firme até aqui, e talvez seja essa noite onde vamos alinhar céu e terra na sua vida, para que de fato essa missão se desenrole. É claro que existe uma série de entraves inerentes à existência do pecado, e quando o Senhor sonhou com a nossa existência, quando o Senhor conversou conosco antes do mundo ser mundo, o pecado ainda não existia. Mas o pecado nunca foi o problema. Graças a Deus, a manifestação e o poder de Deus sempre foi a solução. E eu quero afirmar para você, os planos do Senhor são vivos. Assim como eles eram vivos na vida de Jeremias, eles são vivos na minha vida e na sua vida nesse exato momento. O desejo do meu coração é que você seja despertado nessa noite para tomar posse de tudo aquilo que Deus sonhou para você e trazer isso tudo à existência nesse tempo, em nome de Jesus. Eu e você não somos resultado de uma probabilidade. Eu e você somos a concretização de uma escolha real de Deus. E essa escolha se manifesta hoje, na minha existência e na sua existência. Portanto, toda e qualquer mentira que tenha sido proferida a você e que por algum motivo tenha achado lugar na sua mente e no seu coração, de que você veio a esse mundo ao acaso, isso é uma enorme mentira do inferno. Você e eu somos plano bem concreto do poder e da manifestação desse Deus aqui e agora. Segundo ponto da nossa mensagem nessa noite, fala que nós somos separados por Deus para a liberdade de tudo aquilo que nos aprisiona. Nós percebemos ali, na problemática bíblica apresentada nessa noite, o exato momento em que Jeremias apresenta a Deus as suas dificuldades. Jeremias diz ao Senhor, Senhor, sou jovem, não sei falar. É como se Jeremias estivesse de forma clara, abrindo o seu coração ao Senhor e dizendo, me sinto muito privilegiado em ser escolhido pelo Senhor para desempenhar essa missão nesse tempo com o povo, de exortar o povo, de exortar os reis dos caminhos ruins nos quais estão trilhando esse tempo da história do povo escolhido. Mas eu não penso e não entendo que estou apto a desempenhar esse papel para o Senhor. Isso me parece, Deus, algo muito maior do que eu. Isso parece impossível. Quando eu olho para a minha capacidade, eu me acho novo demais para te representar. Eu tenho limitações pessoais, eu tenho medos e inquietações que impossibilitam, na minha mente, a execução da missão dada pelo Senhor. E exatamente como aconteceu com Jeremias naquele tempo, eu imagino que hoje,
diante dos desafios da sua vida, meu irmão e minha irmã, quando você se encontra diante de Deus e o direcionamento do Espírito Santo vem para você de forma muito clara e específica sobre aquilo que Deus deseja que você faça nesse tempo para Ele, alguns questionamentos inevitavelmente se levantam na sua mente e fazem com que você se sinta muito menor do que toda essa missão estabelecida por Deus. Porque eu sei que lá no fundo, no seu processo de busca, na sua caminhada com o Senhor, em momentos com muita lucidez e clareza, você entende o chamado e o direcionamento de Deus para você, porque há uma missão que é intrínseca para todos aqueles que nasceram em Cristo Jesus. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Mas existe também uma missão pessoal atrelada a esse chamado que é básico para todos aqueles que nasceram novamente em Cristo Jesus. Talvez a missão de falar sobre o Evangelho não seja mais difícil, mas o teu chamado pessoal apavore um pouco você e você se amedronte diante do seu medo de se posicionar em Deus e de avançar nesse tempo com tudo aquilo que Deus deseja fazer na sua vida e através dela. E assim como Jeremias, talvez você esteja nesse momento dizendo para o Senhor: Senhor, tudo isso que o Senhor está falando para mim é maravilhoso, mas eu me sinto muito pequeno, muito pequena diante do desafio. Eu tenho limitações pessoais que me impedem de me enxergar nesse lugar ao qual o Senhor está dizendo que eu devo habitar. Eu quero dizer uma coisa para você: não existe problema nenhum em se sentir amedrontado, em se sentir não apto. E é normal, quando a gente percebe esses desafios, a primeira movimentação nossa seja frear, parar, porque a gente não se sente habilitado e pronto para servir ao Senhor como Ele está nos chamando. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Jeremias abriu o coração e disse isso para o Senhor. E é importante que nesse momento você entenda que você precisa ter um diálogo franco e aberto com Deus e dizer exatamente para Ele sobre a sua dificuldade. Não saia falando sobre as suas dificuldades para qualquer pessoa que não está habilitada por Deus a te dar uma palavra de incentivo ou de esclarecimento. Quero dizer a você, se você hoje não tem encontrado essas pessoas com quem você possa abrir o seu coração, vá para o seu secreto, feche a porta do seu quarto, coloque-se de joelho na presença do Senhor e diga para Ele: Deus, eu entendo claramente o Teu chamado, eu entendo claramente o movimento do Senhor e o que o Senhor deseja usar na minha vida, mas eu não me acho digna, eu não me acho capaz, eu me sinto pequeno, pequena, eu não consigo. Porque o reconhecimento é a porta aberta para o início da nova etapa na sua história. Assim como Jeremias, ele abriu o coração e disse ao Senhor que ele achava que não conseguia e apresentou as suas questões. E esse é o começo da nova história da sua vida nesse tempo e agora. O desejo do Espírito Santo é que você seja totalmente realizado nele. O desejo do Espírito Santo é que você voe alto e flua no poder que ele já colocou em você. A vontade do Espírito Santo é destravar tudo aquilo que tem amarrado a sua história. E para isso, é necessário que você se derrame na presença dele, fale com ele sobre as suas dificuldades, porque ele mesmo trará as respostas que você necessita para que tudo isso aconteça de forma leve, profunda e funcional na sua vida e através da sua vida. Quero desafiar você nesse momento a respirar fundo e entender que nunca foi sobre a nossa capacidade de produzir algo, e sim sobre a capacidade de permitirmos que Ele produza as coisas dele através de nós. Respire fundo, tenha coragem, encare as suas dificuldades e não mais sozinho ou sozinha. Encare as suas dificuldades no seu momento de intimidade com Deus. Fale para Ele sobre aquilo que tem travado e emperrado a sua caminhada com Ele, para que você possa ouvir a resposta do Espírito Santo. E é exatamente nesse lugar que você vai ser cheio do combustível, da unção e da autoridade, para que tudo isso seja transformado em movimento genuíno do Espírito Santo através da sua vida. Terceiro ponto da mensagem dessa noite,
diz para nós que nós fomos separados por Deus para acreditarmos um pouco mais nele. Note que no ponto anterior eu disse que você precisa abrir o seu coração para o Senhor. Procure alguém de confiança, alguém maduro o suficiente para ajudar você nesse processo. Se você ainda não tem esse lugar de intimidade com Deus, porque é aí que tudo começa a acontecer. E a partir desse lugar, quando nós colocamos para Deus, através do nosso relacionamento com o Espírito Santo, questões específicas, é nesse lugar que nós começamos a experimentar também o recebimento de respostas precisas e direcionadas, que fazem com que a dúvida e o medo sejam substituídas na nossa vida por coisas concretas e preciosas. Deus fez ali no final, quando ele diz para Jeremias, não tema, não tenha medo, tudo quanto eu te mandar dizer, você falará a eles. E tenha certeza de que eu sou contigo, Jeremias. O Senhor estava mostrando para Jeremias que nunca teve a ver com a capacidade de Jeremias produzir aquilo, e sim com a capacidade de obedecer ao direcionamento de Deus. Deus fez isso com Jeremias, um jovem que estava inseguro, com limitações reais, para desempenhar uma obra gigantesca que seria falar sobre os direcionamentos de Deus para os reis que estavam fora da visão, para o povo que estava andando totalmente fora dos direcionamentos de Deus, algo que realmente é muito grande para alguém jovem. Mas é claro que Deus estava fazendo isso com Jeremias para mostrar hoje, para mim e para você, que exatamente aquilo que Ele tem pedido a você não é utopia, é algo totalmente real. Deus sonhou com você antes do mundo ser mundo, Deus manteve você de pé até aqui, Deus tem sustentado a sua vida até aqui, e todas as suas experiências corroboram, creia nisso em nome de Jesus, para transformar você exatamente em tudo que Deus sonhou para esse tempo. Assim como o Senhor fez com Jeremias lá no passado, Ele faz exatamente comigo e com você nesse momento. E o Senhor está dizendo para mim e para você, em primeiro lugar, não tenha medo de falar comigo sobre as suas limitações, porque sou eu que sei os planos que tenho a seu respeito. Sou eu que conheço exatamente todo o potencial que coloquei dentro de você. Então, em nome de Jesus, pare de ouvir as muitas vozes que estão ao seu redor, falando sobre a sua vida e tentando direcionar você. Você já experimentou, eu tenho certeza, ouvir essas vozes? Talvez você não tenha encontrado satisfação na sua caminhada. Por que não substituirmos a presença dessas vozes por uma única voz, a voz do Espírito Santo? Acredite um pouco mais naquilo que Deus sabe sobre você e naquilo que Deus deseja fazer em você. Pare um pouco de pensar nas suas limitações e a partir do momento que a gente entrega essas coisas para Deus, elas não nos pertencem mais e somos impulsionados a abrir mão das nossas crenças, dos nossos conceitos e preconceitos e a observarmos e ouvirmos exatamente aquilo que Deus sabe sobre nós e o que Ele deseja fazer conosco. Maravilhoso quando percebemos que Deus tem colocado na nossa mão nesse tempo uma caneta celestial e tem nos dado o privilégio de escrevermos a história com Ele. Olha, eu não sei quais são os desafios, não sei quais são os medos, não sei o que você percebe sobre você, mas eu quero nessa noite dizer que você é perfeito aos olhos do Senhor. Você tem tudo que Deus necessita. E aquilo que você ainda não percebe precisa ser destravado nesse lugar com o Espírito Santo para que tudo isso se transforme em realidade na sua vida. Não sei se os seus desafios são na sua vida emocional, são na sua vida espiritual, na sua vida física, no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento com seu filho, com a sua filha. Eu não sei o tamanho disso, se você às vezes sente vergonha. Na sua mente rolam diálogos lindos e perfeitos sobre o que Deus tem feito na sua vida e como você gostaria de falar para o mundo e para as pessoas, de como sua vida tem sido abençoada, mas você acha que não sabe falar, que você não é capaz de dar conta do recado. Todas essas coisas são mentiras plantadas pelo inferno.
Quero dizer para você que existe coisa muito preciosa em você, que Deus deseja usar, deseja moldar a vida e transformar realidades que estão perdidas, com fome e sede, através de tudo aquilo que você já tem. Acredite um pouco mais nesse Deus que tem mantido você de pé. Tem tudo a ver com o potencial e a força e o poder desse Deus. E a gente vai perceber que quando a gente se coloca nesse lugar, nós só precisamos nos submeter ao direcionamento dele. Sabe quando você está diante de uma prova e você precisa estudar muito para dar conta daquele recado? Nós temos a ligeira impressão que tudo na nossa vida funciona desse jeito. Mas quando falamos das coisas do Senhor, fica muito claro para nós exatamente o que aconteceu com Jeremias. Nós precisamos só nos posicionarmos no Senhor, porque o Deus que conhece a história do passado, do agora e do futuro, escolheu a mim e a você para fazermos diferença nesse tempo. Esse mesmo Deus já tinha um relacionamento com você, Ele trouxe você à existência, Ele manteve você firme até aqui. É tempo de abrirmos o nosso coração e a nossa mente para vivermos coisas maravilhosas e preciosas em Deus. Isso é privilégio nosso. E eu quero pedir em nome de Jesus que você não se permita ser roubado exatamente nesse lugar onde você se realiza com Deus por causa da sua dificuldade em acreditar que Deus escolheu você. Porque a palavra de Deus mostra para nós, assim como Ele escolheu Jeremias para aquele tempo, Ele escolheu a mim e a você nesse tempo para fazermos diferença. Tome posse de tudo isso que você está ouvindo nessa noite e decida avançar em nome de Jesus. Não tenha medo. Se o resultado já existe, é porque Deus disse que assim o seria. E se o resultado já existe, nós só precisamos obedecer e acreditar. Em primeiro lugar, acreditar no Deus que nos direciona. Em segundo lugar, acreditar em nós. Porque se Ele diz que nós somos capazes de realizar, por que não nos permitirmos estarmos nesse lugar? Talvez um enorme desafio para você seja se incluir totalmente na nossa visão celular, porque você acha que não sabe falar, porque você tem medo de não conseguir cuidar de vidas para o Senhor, porque você acha que não vai conseguir ministrar um estudo na célula, gerir pessoas. Todas essas são mentiras. Tudo isso é aprendível na presença do Senhor e a nossa comunidade tem aberto as suas portas e as possibilidades para que você cresça e destrave todas essas coisas. Eu quero fazer um convite a você nesse tempo, Exército Santo do Senhor. Se posicione para servir, acredite nesse Deus, acredite em você, acredite naquilo que nós estamos vivendo e vamos juntos avançar em nome de Jesus. Finalizo essa ministração trazendo para você um exemplo prático de como isso funciona, na visão daqueles que decidem servir e na visão daquele que chama para o serviço. Há uma ilustração que fala sobre o caprichoso. Sir Christopher, um renomado arquiteto, um dos maiores arquitetos de sua época, se dedicou à árdua tarefa de ajudar a reconstruir a cidade de Londres, depois de um incêndio que destruiu por completo a cidade no ano de 1666. Um dia, visitando essa obra de restauração de Londres, Sir Christopher estava passeando por um local de obra e ele viu um pedreiro trabalhando com muita alegria no seu coração, com muito afinco. A alegria daquele pedreiro foi tanta que chamou a atenção desse arquiteto Christopher e ele chegou perto desse pedreiro e perguntou: por que você está trabalhando aqui com tanta alegria no seu coração? E o pedreiro, olhando para o arquiteto, sem saber quem ele era, ele disse: eu estou aqui ajudando Sir Christopher a reconstruir a cidade de Londres, a minha cidade. É um privilégio para mim poder servir a esse homem que está se dedicando no processo de reconstrução. Sir Christopher, quando relatou as suas memórias sobre o processo de restauração da cidade de Londres, ele citou nos seus registros o diálogo com esse pedreiro. A alegria daquele homem em fazer parte daquela obra de reconstrução foi tão grande que ganhou um lugar de destaque no coração daquele arquiteto. Trago essa ilustração para dizer a você que se o Senhor
viesse agora e olhasse para as nossas vidas, eu gostaria de entregar a Ele exatamente a declaração daquele pedreiro. Se Deus me perguntasse: Pablo, por que você tem tanta alegria em trabalhar nesse lugar? Eu gostaria de, cheio de alegria no meu coração, responder, mesmo não sabendo que era Deus que estaria conversando comigo, em dizer para Ele e para todos que há uma alegria enorme no meu coração em fazer parte desta obra maravilhosa de reconstrução do templo de Deus na vida das pessoas. É para esse lugar que o Senhor nos chamou nesse modo e tempo, e é um privilégio estarmos juntos. Para concluir, eu espero que você reflita por meio dessa palavra sobre quem é você para Deus e a importância que você tem nesse tempo. Não diga de forma alguma que aquilo que você carrega não é o suficiente, porque Deus disse para nós nessa noite, através do seu Espírito, que é Ele quem nos comissiona, é Ele quem nos chama, porque Ele nos escolheu antes do mundo ser mundo. E essa existência se manifesta agora, na minha vida e na sua vida. Não tenha medo em abrir as suas dificuldades para o Senhor, porque é exatamente quando colocamos isso diante dEle que a cura chega para nós. Acredite, você é tudo o que Deus necessita para esse tempo. Não permita que as mentiras plantadas pelo inferno ofusquem a capacidade de estar nesse lugar com o Senhor, para que ao final da sua caminhada você possa dizer com grande alegria: eu fiz parte de tudo isso com Deus nesse tempo. Que essa palavra gere ânimo de vida no seu coração, que essa palavra gere libertação para você e para todos aqueles que percebem o movimento do Espírito de Deus na sua vida. Há uma excelente obra para construirmos juntos com o Senhor nesse tempo. O meu convite é para que você saia desse lugar e avancemos juntos em nome de Jesus, porque nós temos uma visão, nós temos uma missão, e tudo o que nós temos feito nesse tempo é render honra e glória ao nome do Senhor. Eu quero te convidar para fazer parte disso conosco. Deus abençoe a sua vida. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés,
consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Olá, espero que você tenha sido muito abençoado pela palavra, pelos louvores, pela presença do Espírito Santo nessa noite. Quero te convidar a participar conosco de uma de nossas celebrações presenciais, domingo às 10 da manhã e também no domingo às 19h30 aqui no Prédio Novo. Você é nosso convidado, vai ser um privilégio poder receber você aqui. E para você que é líder de célula, na próxima quinta-feira, 31 de agosto, culto de líderes. 20 horas, aqui no Prédio Histórico. Você que está comprometido conosco, a sua presença é importantíssima para tudo aquilo que vamos conversar sobre a nossa visão e o movimento que Deus tem nos permitido vivermos juntos através das nossas células. 31 de agosto, 20 horas, não perca. Meu irmão e minha irmã, estamos encerrando a nossa transmissão. Deus abençoe a sua vida e que através de você coisas grandiosas comecem de fato a acontecerem para a honra e glória do nome do Senhor. Deus os abençoe.